Vamos lá, galera, vamos resolver a IMEPAC 2018-1. Agora ela teve 6 questãozinhas de química. Normalmente são 5, 4. Agora a gente teve 6 questãozinhas de química. Vamos para elas? Questãozinhas muito boas, certo? Vamos lá? Vamos lá. As bolas de tênis são normalmente cheias com ar ou gás nitrogênio, com uma pressão acima da pressão atmosférica, para aumentar os kicks da bola e ganhar na intensidade do jogo. Considere hipoteticamente que uma bola de tênis de gás N2 tem um volume de 296 centímetros cúbicos e temperatura interna de 27 graus Celsius e a pressão de 3 atm. Constante de Avogadro vale 6 vezes 10 a 23 e a constante dos gases vale 0,082 litros vezes atm mol por Kelvin. Nessas condições, a quantidade de moléculas de gás de nitrogênio existente no interior da bola é igual a... Tá, pessoal, muito texto, mas vamos entender alguma coisa aqui, ó. Sempre quando ele der esse R aqui, ó, quanto que ele vale? 0,082 litros, ok? Esse R aqui é uma constante, ok? Essa constante, você tem que lembrar desta fórmula aqui, ó. PV é igual a NRT, ok? Sempre quando ele dá essa formulazinha aqui, lembra dessa aqui, porque você vai ter que utilizar, ok? Outra coisa também, observe as unidades do R, ok? O R está em atm, não tá? A pressão que ele me deu está em atm. Vamos ver aqui, ó, a pressão de 3 atm. Então está em atm. Tá em centímetros cúbicos, em litros, ok? Mol, normal, e Kelvin, ok? E Kelvin. A temperatura que ele me dá está em quê? Em 27 graus Celsius, ok? Então eu tenho que fazer uma modificação aqui nesses números, ok? Na unidade, perfeito? Já utilizamos a fórmula PV é igual a nRT. Meu professor de química me ensinou uma fórmula muito boa, engraçadinha. Puta véia, não rejeita tarado. Olha a formulazinha. Então temos o R, ok? E o volume. O volume aqui vocês estão vendo que está em quê? Está em litros, não tá? Não tá em litros. Aqui está em centímetros por metro cúbico. Vamos lembrar de outra coisa também, pessoal. ml é a mesma coisa que centímetros por metro cúbico, ok? Não é que é a mesma coisa, a gente vai utilizar a mesma unidade, ok? A gente vai utilizar a mesma unidade. Que unidade é essa aqui, ó? Vezes 10 a menos 3, certo? É a mesma unidadezinha. Então, quando está 246 aqui do volume, eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Isso vai fazer diferença na conta? Demais, pessoal. Vai fazer muita diferença, certo? Então, eu peguei a pressão aqui, que está em 3, né? Em 3 atm, joguei. O volume eu já coloquei também certinho. O número de mols é quem eu devo encontrar para encontrar a quantidade de molécula. O R, que é a constante, eu já coloquei. E a temperatura aqui, ó, tá em 300, ok? 300 kelvins, ok? Porque tá, não sei porque que tá esse C aqui, não. Tá esse 300, posso até riscar aqui, ó. 300. Como é que a gente fez para chegar em 300? Vamos lembrar? TK é igual a TC mais 273, ok? Essa é a formulazinha para eu transformar graus Celsius em kelvins. A minha temperatura não é 27, então 27 mais 273 vai dar 300, ok? 300 kelvins, certo? Por isso que apareceu esse 300 no lugar de 27, certinho? Tranquilo, pessoal, até aqui? Então a gente resolve as continhas, todas essas continhas aqui. Vamos encontrar que o número de mols é igual a 0,03, certo? Um mol aí equivale a quanto?
a 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Constante de Avogadro. Logo, 0,03 mols vale quanto? É só fazer essa continha, vamos encontrar 1,8 vezes 10 elevado a 22. Olha aqui, ó, letra B, pessoal. Bem tranquilinha essa questãozinha, não é? Perfeito. Vamos para a próxima? Os rastreadores radioativos têm encontrado grande uso como ferramentas de diagnósticos na medicina. Esses radioisótopos são incorporados em um composto administrado ao paciente, geralmente por via intravenosa. O uso diagnóstico desses isótopos é baseado na habilidade de o composto radioativo localizar-se e concentrar-se no órgão ou tecido sob investigação. Nossa, começa a falar, começa a subir saliva e começa a travar, certo? Por isso que eu dou essas pausas. Um radioisótopo muito útil é ministrado como uma solução iônica, porque na forma molecular a espécie é diatômica. Então vamos pegar essas informaçãozinhas aqui, ó. O radioisótopo, se a gente está falando de isótopo, a gente está lembrando do mesmo número de prótons, ok? Muito útil, é misturado com uma solução iônica, porque na sua forma molecular a espécie é diatômica, certo? E de baixa solubilidade em água. Esse elemento combina-se diretamente com alguns metais e reage quente com hidrogênio, formando hidrácido. Aqui você vai matar a questão. O que é um hidrácido? Vamos lá para a teoria de Arrhenius, né? Onde um ácido é aquele que libera H+ em solução, certo? E existe dois tipos de ácido. Quais são esses dois tipos de ácidos? Os hidrácidos e os oxiácidos. Os oxiácidos são aqueles que apresentam oxigênio no ácido. Por exemplo, o H2SO4. O ácido sulfúrico, tá vendo aqui, ó? Ele possui oxigênio, um oxoácido. E hidrácidos, pessoal? Pessoal, os hidrácidos a gente pode lembrar deles, os halogênios. Os halogênios, eles formam hidrácidos. Quem são aqueles hidrácidos? HF, HCl, BR e HI, certo? Ácido fluorídrico, clorídrico, bromídrico e iodrídrico. Aqui eu tenho quem? Eu tenho ferro? Não, não é um hidrácido. Eu tenho fósforo? O ácido com fósforo é o ácido fosfórico, né? O H3PO4. Ele é um oxoácido, então não pode ser AB, tá ok? AC com iodo. Eu formo um hidrácido com iodo? Olha, eu formo um hidrácido com iodo. E o tecnécio? Não é não, hein? Então só pode ser a letra C. Questãozinha fácil, de boa, tranquilinha. Você não tem que lembrar nem de continha, certo? Bem tranquilinha essa questão. Vamos para a próxima? A oxidação do dióxido de enxofre é uma das principais etapas dos processos de produção do ácido sulfúrico. Trata-se de um processo que necessita da temperatura apropriada, por ser reversível, que pode provocar a decomposição do trióxido de enxofre e inviabilizar a produção do ácido. Considere a equação química que representa o equilíbrio de produção do trióxido de enxofre a partir da oxidação do dióxido de enxofre. Então tá aqui a equaçãozinha do trióxido de enxofre, né? Junto com o dióxido de enxofre. Sobre o equilíbrio químico representado e as reações de produção do ácido sulfúrico, assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal, vamos para essa questãozinha? A. Nos processos industriais, quando se adiciona muito comburente, então adiciona mais O2, a tendência é que o trióxido de enxofre se decomponha e inviabilize a produção do ácido sulfúrico. Pessoal, lei de Le Chatelier, ok? Vamos lembrar o quê? Que quando eu adiciono mais comburante, vai formar quem? Mais SO3, o trióxido, né? Então não. Então a alternativa A está incorreta. A adição de água no sistema inviabiliza a produção do ácido sulfúrico porque o trióxido de enxofre será consumido.
Pessoal, eu acredito que nesse processo ele tem que adicionar água, né, para produzir o CO3, não é isso? Por servir que pode provocar a função do trióxido de enxofre em bioliza. Eu acredito que seja isso. Eu preciso de água para formar o ácido sulfúrico. Então a B está errada. Além de nem ter água aqui para eu ter essa informaçãozinha. Nas indústrias, uma forma de garantir a maior produção do ácido sulfúrico é aumentar a temperatura do sistema. Pessoal, eu tenho o ΔH aqui dessa reação. Eu não tenho, né? Se eu não tenho o ΔH, eu não sei se é uma reação endotérmica ou exotérmica, certo? Então aqui eu não aumentaria a temperatura, certo? Se eu não tenho essa informação, ó, tá incorreta. Sobrando só a D. O aumento da pressão no sistema é um fator muito relevante que favorece a maior produtividade do ácido sulfúrico no processos industriais. Tá, vamos lá. Para formar mais ácido sulfúrico, eu preciso de mais SO3, não é? Como é que funciona a pressão de Le Chatelier? Vamos ver aqui a formulazinha. Eu tenho 2 mols de dióxido de enxofre mais de oxigênio. Então, em reagente, eu tenho 3 mols. 3 mols, certo? Dá para ver perfeitamente que em reagente eu tenho 3 mols, certo? Em produto, eu só tenho 2 mols, né? Em produto, eu só tenho 2 molzinhos, né? Em produtos, eu só tenho 2 mols. Perfeito? Em produto, eu só tenho 2 mols. No princípio de Le Chatelier, quando eu aumento a pressão, o que acontece? Há um deslocamento do equilíbrio para a formação da onde? Da onde eu tenho um menor número de mols, onde eu tenho um menor volume, ok? Então, aqui, onde eu tenho um menor volume? Em produto, né? Onde eu só tenho 2 mols. Então, vai favorecer a formação, sim, do ácido sulfúrico, porque eu não preciso do SO3 para formar ácido sulfúrico. Então é a letra D, certo? Bem tranquilinho essa questão. Materiais que possuem retardante de chamas na sua composição química são cada vez mais aplicados em ambientes fechados, como bares, restaurantes, lojas, boates, etc. O oxicloreto de fósforo, ele já coloca aqui para mim, o POCl3, é um exemplo de aditivo retardante de chamas aplicado em materiais. Ele é um líquido incolor também muito útil na produção de fármacos. Sobre a estrutura química do POCl3, foram feitas as seguintes afirmações. É uma molécula polar com geometria piramidal? Qual que é a geometria piramidal? A geometria piramidal é essa daqui, ó. Eu tenho um átomo livre, né? Um par de elétrons livres, um átomo ligando a 3, né? Mais a 3 átomos aqui, ó, formando uma pirâmide. Ok, eu tenho PCO de 3, aqui, ó, POCl3. Quantos átomos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. A forma desse átomo aqui em geometria molecular vai ser o quê? Uma tetraédrica, olha aqui, ó, uma tetraédrica com fósforo no meio, junto com um oxigênio, não sei se o oxigênio está aqui em cima, mas possivelmente está, com os 3 cloros embaixo, ok? E essa vai ser a fórmula, ok? Robson, como é que você sabe disso? Porque eu tenho 5 átomos aqui, ok? Normalmente, quando eu tenho 5 átomos, vai formar o quê? A estrutura tetraédrica. Então, a 1 está incorreta, a informação 1 está incorreta, certo? É constituído por 4 ligações sigma e uma pi. Tá, é constituído por 4 ligações sigma e uma pi. Ok. O que deve estar acontecendo aqui? Possivelmente, esse oxigênio aqui está fazendo uma dupla ligação com fósforo, ok? Deve estar fazendo uma dupla ligação. Por quê? Porque precisa de uma ligação pi e uma sigma. O oxigênio ele faz quantas ligações? 2 para ficar estável, não tá? Então ele está fazendo uma dupla ligação aqui para essa molécula existir. O que é uma ligação sigma? É a ligação frontal, ok? Quando você vê só um tracinho, eu tenho uma ligação sigma. Quando eu vejo 2 tracinhos aqui, eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação sigma e eu tenho outra ligação o quê? Eu tenho outra ligação pi, certo? Quando eu vejo 3 tracinhos, eu tenho uma ligação sigma, que é a do meio, e 2 ligações pi, ok?
É constituído por 4 ligações sigma e uma π. Vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e uma π. Logo, a 2 está correta, corretíssima. É constituído por 11 pares de elétrons não ligantes e 5 ligantes. Tá, agora o que a gente tem que fazer aqui? Para fazer isso daqui, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica desses elementos aqui, certo? Para eu encontrar quantidades de pares de elétrons livres, certo? Deixa eu só apagar aqui, apagar tudo. Apaguei. Mas eu não vou fazer isso agora, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu conheço a molécula, não conheço? Não é o P, Cl, né? Cl, ó, sim, é o PClO. Como é que eu vou fazer essa questãozinha aqui? Eu sei o quê? Eu sei que o oxigênio, que ele tem que fazer duas, ele tem 2 pares de elétrons livres, ok? Ele tem 2 pares de elétrons livres. Já o cloro, ele tem 3 pares de elétrons livres. Aqui, ó, ele tem 1, 2, vou fazer mais aqui e mais outro aqui, certo? O que ele está fazendo? É constituído por 11 pares de elétrons não ligantes e 5 ligantes. Olha aqui, ó, os ligantes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Esses são os ligantes. Quem são os 11? Se o cloro tem 3 pares de elétrons livres, olha aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. Não, calma. Pares de elétrons. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Então, a 3 está correta. Vamos lá, pessoal. Como é que eu vou encontrar a quantidade de pares de elétrons livres, ok? De um elemento. Tá, aqui eu tenho o POCl3. O fósforo, né, que é o P, ele está funcionando como o átomo central, ok? E ele não vai ter pares de elétrons livres, certo? Já está tudo ocupado. Já o oxigênio, ele vai ter pares de elétrons livres. Robson, como é que eu vou encontrar os pares de elétrons livres do oxigênio? É fácil. Eu vou vir aqui na tabelinha periódica que a prova dá. Eu vou ver que o oxigênio ele tem 8 prótons, ok? Ele tem 8 prótons, certo? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Aqui, ó. 1 S2, 2 S2, 2 P, 2 4, 2 P4, né? 2 P4. Quantos prótons eu tenho aqui na última camada? Eu tenho 6, não tenho? Eu não tenho 6 prótons. Quantas ligações o oxigênio faz? 2, né? Porque para estabilizar ele vai precisar de 2 aqui, ó. Vamos desenhar ele aqui, ó, o oxigênio. O próprio átomo de oxigênio, ok? Ele vai ter 1, 2, 3, 4... e as dois prótons sozinhos para fazer a ligação. Ok, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Batendo com a quantidade que eu tenho aqui na minha última camada de valência. Essa aqui é uma das formas de ver, certo? Ah, Robson, não entendi. Vamos aqui para o cloro. Vamos para o cloro? Eu vou fazer o do cloro aqui para vocês, certo? Vamos fazer o cloro. O cloro, ele tem 17. Não vamos para o cloro, não. Vamos para o flúor. O flúor é melhor, ele tem menos. Vai dar a mesma quantidade, ok? Olha aqui, ó, o flúor. O flúor, ele tem 9. Ele tem 9 prótons, ok? Ixi, o 9 não saiu legal, não. Aí, 9. Tem 9 prótons. Então, vamos lá. 1 S2, 2 S2, 2 P5. 2 P5, ok? Então aqui eu tenho 9 prótons. Vamos desenhar o flúor? Eu sei que o flúor ele faz o quê? Apenas uma ligação. Quantos prótons aqui eu tenho? Eu tenho 7, não tenho? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não vai fazer uma ligação só, então eu só tenho um par de elétrons livres, ok? Deu para entender isso aqui? Robson, faz mais um exemplo? Eu faço mais um exemplo aqui. Vamos ver o nitrogênio? Olha o nitrogênio. O nitrogênio ele tem 7 prótons. O nitrogênio ele tem 7 prótons, certo? Ele tem 7 prótons. Quantas ligações o hidrogênio faz? Vamos fazer aqui a distribuição eletrônica? Ele faz 3, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. 1 S2, 2 S2, 2 P. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 2P3, ok? Regra do octeto. Eu tenho aqui 5, né?
tenho 5 prótons. Falta quanto para dar 8? Falta 8, falta 3, não falta? Então ele vai fazer 3 ligações. Logo, eu vou ter o quê? 3 parezinhos de elétrons, ok? 3 parezinhos de elétrons não. Um elétronzinho sem estar em par, ok? Olha aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Pera aí, aqui, ó. N. Então eu vou fazer 1, 2, 3, certo? Para ele fazer as ligações. Dá 5 no total, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito, ok? É assim que a gente vê quantos pares de elétrons livres tem, certo? Bem tranquilinho, né? Não é fácil, pessoal? Não é bem tranquilinho? Vamos lá. Processo de galvanoplastia é o nome dado a uma técnica de revestimento de um metal com a intenção de protegê-lo contra corrosão. Esse procedimento é muito comum na eletrólise. Considere que a douração de um metal via eletrólise ocorre segundo a equação da semi-reação. Então, A1 eu tenho ouro mais 3, dando mais 3 elétrons, dando um ouro sólido. Qual a massa em gramas aproximada de ouro produzida com a passagem de corrente elétrica de 60 amperes durante um tempo de 10 segundos? 1 Faraday equivale a 96.500 Coulomb. Pessoal, como é que faz esse tipo de questão aqui, ó? Esse tipo de questão eu vi somente na faculdade, eu não vi isso aqui no ensino médio, mas a gente utiliza essa formulazinha aqui, ó. A massa é igual à massa molar do meu metal, ok? Massa molar do meu metal, vezes a amperagem, vezes o tempo, dividido por Faraday, vezes o quê? Vezes a quantidade de elétrons. É essa formulazinha aqui. Assim eu vou encontrar o que? A massa eletrodepositada, certo? É dessa forma que eu vou encontrar a forma de elétron depositada, certo? Vamos lá, aqui ó, a formulazinha, massa é igual a massa molar, vezes I vezes T, dividido por Coulomb, vezes carbono, vezes o número de elétrons, certo? A massa ele me deu, né, que é 197, ele me falou aqui, cadê? A massa molar do ouro é 197. Como é que você vai encontrar isso aqui, ó? Você vai lá na tabelinha periódica, ok? Você vai encontrar lá em peso atômico, massa atômica, você vai encontrar a massa molar do ouro. Vezes 60, ok? Ele está falando aqui, ó, 60 amperes. Vezes 600. Robson, mas não é 10 minutos? Esse tempo aqui, ó, ele tem que estar em segundos, ok? Então, se 1 minuto equivale a 60 segundos, 10 minutos equivale a quantos segundos? 60 vezes 10, ok? Onde eu vou encontrar 600 segundos, certo? Aqui era para estar Faraday, não era para estar Coulomb, ok? Onde um Faraday vale 96.500, é onde a gente substituiu, certo? E o número de elétrons é 3. Robson, onde você viu que esse número de elétrons aqui é 3? Aqui, ó, AU3+, mais 3 elétrons, ok? Aqui que eu vejo, certinho? Certinho? Fácil, né? Só jogar nessa formulazinha que sai. Robson, você já viu cair questões assim em outros vestibular? Já, eu já vi cair esse tipo de questãozinha, certo? Fazendo as continhas, você vai encontrar uma massa de 24, ok? Você vai encontrar uma massa de 24. Então, o mais aproximado aqui é 25, ok? Aqui ele está dizendo também qual a massa em gramas aproximada, certo? Por isso que a gente encontrou o 24, certinho? Bem tranquilinha essa questão. Vamos para a próxima questão? Considere os seguintes óleos e suas respectivamente estruturas químicas: óleo de cravo, óleo de rósea, óleo de jasmim. Sobre os óleos citados, assinale a alternativa correta. A primeira afirmação: o óleo de cravo tem maior massa molar que o óleo de jasmim. Então esse aqui é o óleo de cravo, certo? O óleo de cravo. E esse daqui é o óleo de jasmim, certo? Esse aqui é o óleo de jasmim. Então a gente tem que contar a quantidade de carbono. Ele está dizendo aqui que o óleo de cravo tem maior massa molar. Então vamos lá, quantos carbonos eu tenho aqui, ó? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho
10 carbonos aqui, ó. Então, 10 vezes 12, ok? 10 vezes 12. Oxigênio eu só tenho 2, então 2 vezes 16. Isso aqui vai dar 120 mais 32, não é? Então, no total eu tenho quanto? Eu tenho 152. Robson, você não calculou a quantidade de hidrogênio, porque o hidrogênio ele é só um, ok? E a gente vai ver aqui, ó, que já vai passar desse número aqui total, certo? Já vai passar de 152. Vamos lá, ó. Olha o óleo de jasmim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? Então, eu tenho 12 vezes 12, certo? Mais o que? Mais um oxigênio. Mais um oxigênio aqui, eu tenho 1 vezes 16, certo? Quanto que é 12 vezes 12? 144, ok? 144 mais 16. Quanto é que dá isso daqui? 6 mais 4 dá 10, não é? Dá 10. 5, 6, 160. Então, sem calcular a massa dos hidrogênios, eu vejo que o óleo de jasmim já vai ter uma massa maior, ok? Já vai ter uma massa maior. Ah, Robson, mas o óleo de cravo ele vai ter mais hidrogênio? Não, o óleo de jasmim vai ter muito mais hidrogênio, porque aqui, ó, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu já começo como? Eu começo só com 2 aqui, aí eu começo com mais 2, mais 1 aqui só, ok? Então nem precisava calcular a quantidade de hidrogênio, só pelo carbono e oxigênio você já vê que já é menor, ok? O óleo de cravo ele tem uma menor massa molecular que o óleo de jasmim, certo? O óleo de cravo e o óleo de rosas têm função álcool. Vamos lá, o óleo de cravo. Pessoal, que função é essa daqui? Essa aqui é uma função álcool? Não, não é, né? Se você for ver aqui, ó, só o OH com um anel aromático, a gente tem que função? A gente tem a função fenol, certo? A gente tem a função fenol. Então, não. Então, aqui a gente já não tem a função álcool, ok? O óleo de rosas, ele tem a função álcool? Tem, olha aqui a função álcool dele aqui, ó. Ele tem a função álcool, que é um carbono ligado a uma hidroxila. Então, tá corretíssimo, certo? Tá corretíssimo. Só o óleo de rosa, o óleo de cravo não, ok? O óleo de rosas tem e o óleo de jasmim tem carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono com 4 substituintes diferentes, ok? Eu tenho 4 substituintes diferentes. Vamos ver se eles têm carbono quiral? Vamos lá, o óleo de rosas, só para o óleo de rosas. Vamos lembrar, um carbono quiral ele tem que ser o quê? Hibridizado em sp3, certo? Aqui ele já está fazendo 3 ligações com hidrogênio, ele não é. Aqui ele também está fazendo 3 ligações com hidrogênio, ele não está em sp3, não está em sp3. 2 ligações com hidrogênio, 2 ligações com hidrogênio, não está em sp3, não está em sp3 e tem 2 ligações com hidrogênio. Então o óleo de rosas, ó, não tem carbono quiral. Vamos ver o óleo de jasmim? Olha aqui, ó. Tem 3 ligações com hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio, não está em sp3, não está em sp3. 2 ligações com hidrogênio, 2 ligações com hidrogênio, não está em sp3, não está em sp3, duas ligações com hidrogênio, mais 2 ligações com hidrogênio, não está em sp3 e 3 ligações com hidrogênio. Então o óleo de jasmim não tem carbono quiral, ok? Então a gente eliminou todas, só resta D. O óleo de cravo tem maior temperatura de ebulição que o óleo de rosas? Tá, por eliminação a gente já viu que é a letra D, tá? Porém, a única relação que eu posso fazer aqui, a qual eu me lembro agora, é que a dupla ligação, se eu não me engano, a dupla ligação, se a gente lembrar da matéria de bioquímica de gordura, ok? Dos lipídios, a dupla ligação, o que vai acontecer com a temperatura? A temperatura de fusão, se eu tenho dupla ligação, ela vai abaixar, se eu não me engano, né? Até que o processo de hidrogenação serve para retirar, né,
para retirar essa dupla e deixar a gordura sólida, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, o óleo de cravo tem maior temperatura de ebulição que o óleo de rosas. Então, o óleo de cravo ele vai ter 1, 2, 3, 4, né? Ele vai ter 4 além do anel aromático. O óleo de jasmim, que ele está falando, o óleo de rosas, ele vai ter o quê? Ele vai ter 1, 2 insaturações, além do impedimento estérico que o óleo de cravo tem, né? O óleo de cravo tem maior temperatura de ebulição que o óleo de rosas. Se ele tem mais insaturações, acredito que sim. Acredito que seja isso, e também por causa do impedimento estérico que esse anel aromático causa aqui, ok? Então é a letra D, certo? Eu não trouxe uma resposta tão concisa, que é para mostrar que é essa letra D, mas acredito que seja essa. Mas as outras três a gente já eliminou, certinho? Então, pessoal, esse foi o vestibular da IMEPAC de 2018. Tava bem tranquilinho, ok? Então, até mais.